Festas e Eventos TV é um oferecimento de Just Doctor. Você a um toque do seu consultório. Sistema de gerenciamento para o web, iPad e iPhone. www.justdoctor.com.br 3043 1244. Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu converso com a presidente da Associação Médica do Mato Grosso do Sul, doutora Maria José Maldonado. Prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio, doutora. Prazer, meu. E vamos conversar um pouco sobre a Associação Médica, sobre a medicina e a saúde aqui no nosso país. Ok. Como está a Associação Médica? Bom, eu vou te falar que ela está bem, vai ficar melhor ainda. Com certeza. Na gestão anterior eu era vice-presidente, nós fizemos diversas ações para melhorarmos mais ainda a nossa entidade, que é nosso órgão representativo, né? A Associação Médica tem mais de 60 anos. E foi formada pelos primeiros médicos que aqui chegaram, de uma forma de fazer uma junção para ter força, para ser mais corporativo. Ser representativa. Exatamente. E com isso, a Associação Médica ela teve um período, um apogeu muito grande, anos atrás. Nos últimos anos ela caiu um pouquinho, porque aí teve muita força, a Sociedade de Especialidade, né? A Associação Médica perdeu um pouquinho, mas ela vem retomando novamente seu espaço. Mesmo porque surgiram mais outros dois órgãos além da Associação Médica, que foi o Sindicato Médico e o CRM. Claro, cada um com uma função específica. Qual é a diferença? Explica pra gente que não conhece tanto isso. São todos órgãos diferentes. Ao contrário, por exemplo, da OAB, que é uma entidade só, a Associação Médica está dividida. Então, a CRM ela é responsável pela questão ética do médico, ela nos fiscaliza, para que possamos ter boas práticas, ela sempre nos norteia o caminho que vamos seguir. E é formada por médicos também. Também. Todas essas entidades são formadas por médicos. Certo. O sindicato, que acaba abraçando os médicos que têm vínculo empregatício, né? Que não são todos. E a Associação Médica, que representa todos os médicos de uma maneira geral e de todo o Estado. Né? Ok. E o que o médico que está associado à associação, quais os serviços e os benesses que ele tem por estar lá? Na verdade, é como se a gente falasse do CRM e falasse do sindicato. Qual é a benécia que nós temos? Ser representado. Esse é o principal que começa por aí. Claro que você vai tendo algumas vantagens indiretas. Nós temos uma sede social, e que nós temos eventos, nós temos palestras. Nessa minha gestão agora eu vou fomentar muito a parte científica, eu devo montar um anfiteatro, trazer as especialidades para dentro da Associação Médica, porque hoje funciona de uma forma um pouco até amadora. Nós somos várias sociedades, somos 36 sociedades de especialidade. E a maioria funciona dentro do consultório do presidente daquela sociedade. Existem algumas bem organizadas, como é o caso da Sugomate, por exemplo, que tem sede própria, etc. Mas as outras são menores e não conseguem manter todo o seu gasto. Então acaba que a sociedade vem com a sua sede dentro do presidente da sociedade. Com isso, eu vou trazer para dentro da Associação Médica. E vai ajudar elas a se profissionalizar. Exatamente. Com assessoria jurídica, contábil, com tudo que você tem que ter para o funcionamento de uma pessoa jurídica. Que é desta associação já pode procurar você para que você já comece a interagir. Se eles não procurarem, eu os procurarei, não tem problema nenhum. Questão de tempo, então. Questão de tempo, exatamente. Questão de tempo. Outra coisa que eu fico pensando também, as demandas pertinentes à classe, né, que acontece de um lado, do outro, acabam se reunindo e a Associação Médica vai pleitear isso, não é um médico só, né? E a força aí aumenta muito, né? É muito importante essa questão corporativa, eu não preciso falar que isso é o boom de hoje em dia, né? Então você tem força quando você tem mais gente lutando junto. E eu não falo só vantagens individuais para o médico. O que o médico quer? Ele quer ter um ganho digno, um trabalho digno e oferecer assistência de qualidade, que isso é ótimo para a população. Então nós lutamos muito pela melhoria, nós ficamos indignados quando a gente não consegue fazer uma assistência adequada, prescrever uma medicação que você consiga comprar. Claro que hoje em dia, de tantos anos que nós temos, a gente consegue, de outras formas, orientar nossos pacientes como conseguir. Mas tem certos tipos de tratamento que ainda estão muito aquém da população. E lutar muito pela qualidade, porque, sinceramente falando, eu falo até pessoalmente isso, eu não concordo que pessoas do nível A, B, C, ou D ou E tenham que ter qualidade de saúde diferente.
Sim, acho que tem que ter um nível só, né? De jeito nenhum, isso tem que ser igual para todos. Pode ser que o local seja um hospital público, ou seja um hospital privado, ou seja um consultório particular, ou seja um ambulatório, o bom médico, ele faz a boa prática da medicina. Ele atende a todos, onde ele estiver. Porque atender bem é o quê? Atender bem é tratar com respeito, é fazer uma anamnese bem feita, que é a história clínica que nós fazemos, que é dali que parte todo o início do nosso atendimento, um exame físico, e pedir os exames pertinentes àquela patologia que nós estamos pensando com o diagnóstico. Esse é o arroz com feijão, é o básico. Esse é o nosso arroz Se com feijão. fizer isso bem feito, está resolvido. Você faz mais de 90% de tudo. Não tem aquela coisa, é muito difícil na nossa profissão, pedir 500 mil exames, não quer atirar no que não viu, acertar no que viu. Não tem isso. O médico, ele quando vai para o exame complementar, ele vai pensando na patologia que ele está, que é o diagnóstico. E muitas vezes a gente solicita o exame complementar para uma confirmação, porque nós já sabemos qual é o diagnóstico, na grande maioria das vezes. Agora, para isso, você tem que ter tempo. 40 minutos de conversa, 5 minutos de diagnóstico. Olha, mais ou menos uma consulta médica, via de regra, ela leva em torno de 20 a 30 minutos. Uma consulta normal. Quando é um paciente um pouco mais complicado, que é uma história muito longa, ou um paciente crônico, muito complexo, primeira vez, na minha especialidade, sou neuropediatra, eu levo até 1 hora e meia, a primeira vez de consulta. Depois que você já conhece o paciente, que você já fez o diagnóstico, que você já entendeu o caso, aí nas próximas vezes provavelmente é um pouco mais rápido. Mas eu não consigo atender um paciente com menos de 15, 20 minutos de atendimento. Eu não consigo. Mas aí nós chegamos, acho que num dilema. E que a gente vai falar desse dilema logo após o nosso intervalo, que é o médico mal remunerado e o tempo de atendimento. Como é que se resolve isso? A gente fala depois do intervalo. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Trattoria Zafferano. Conheça os prazeres da culinária italiana e contemporânea. Volta ao nosso intervalo, converso com a presidente da Associação Médica do Mato Grosso do Sul, doutora Maria José Maldonado, e ficou uma pergunta no bloco anterior, que é um dilema. O médico ganha pouco, atende muito rápido, atende muito mal e ganha muito mal. Como é que quebra essa... Complicado, né? Muito complicado. Isso. Ele acaba que, como não ganha tão bem, acaba tendo vários empregos, corre para lá e para cá, não faz nada direito. Não olha na cara do paciente, não consegue fazer um diagnóstico. Triste, né? O que é muito triste. Cada vez que escuto isso, eu prefiro não ouvir ou não entender que seja isso, porque não cabe, na minha cabeça não entra isso. Você pode ter um ritmo um pouquinho mais rápido com o tempo, né? Já conhecer o seu doente, ou ter uma dinâmica um pouquinho mais rápida. Por exemplo, no posto de saúde, que você tem 16 pacientes obrigatoriamente para atender. E esses 16 pacientes saem de um cálculo, que não é ruim, que são 4 horas de trabalho, 15 minutos dispensado a cada paciente. Então, quando você tem primeira vez, isso embola um pouquinho mais, mas depois o paciente de retorno você consegue colocar dentro desse tempo. E você tem enfermagem, que vai pesar, que vai medir. Eu sou urologista infantil, lido com criança. Então, na infância, ainda tem essa história de pesar, de medir, né? De orientar a vacina, alguém calendário. Já pode ir adiantando. Que via de regra é feito por uma enfermagem do próprio posto, a gerente. Então, você tem mecanismos que te auxiliam a você poder ter um ritmo um pouquinho melhor. Agora, realmente complicadíssimo atender 16 pacientes em 1 hora e meia. Eu prefiro entender que a coisa não é tanto assim, sabe? Eu, pelo menos, faço serviço público há muitos anos e quem eu conheço que faz perto de mim faz certinho, sabe? Pelo menos dentro do meu hospital, onde eu exerço. Que você também é gestora, né? Eu também sou gestora, virei diretora há 1 ano e 4 meses. Que é o hospital... Universitário, que hoje se chama Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, filial EBSER, né? Porque hoje nós já estamos filiados à EBSER, que é uma empresa nova dentro do país, criada pelo MEC, Ministério da Educação, para poder gerir os hospitais universitários. Foi criada há alguns anos e nós aderimos recentemente, em dezembro, foi assinado o contrato com a EBSER. Doutora, a saúde é um tema que é muito falado no Brasil, é um tema que tem que ser melhorado muito, mas parece que Mato Grosso do Sul está apesar dos males, está com menos males, se é que eu posso falar assim? É verdade, eu tenho colegas de várias regiões, eu vou nos congressos, encontro todos, reuniões da Associação Médica Brasileira, e a gente conversa muito. Então, por mais que nós tenhamos dificuldade, a dificuldade de uma população é justamente acesso a atendimento.
não digo só acesso, mas acesso à especialidade, que é um pouquinho mais complicado, porque tem uma fila um pouco maior. Às vezes ele quer aquele médico daquele local e ele é muito lotado, não consegue a vaga. Às vezes ele quer atendimento naquele hospital que ele está acostumado a ser atendido, e às vezes naquele ele não consegue, ele vai para outro e ele reclama. Às vezes estão todos lotados, os UPAs lotados, você não tem para onde encaminhar. Estava te contando no intervalo que quando eu era muito jovem, cansei de passar plantão ventilando criança com pica-pau, que é um material que eu ventilava com o dedo a noite inteira. Cansei de fazer isso. E assim, isso é outra realidade, graças a Deus, a gente hoje tem mais tecnologia, tem mais facilidade, mas muitas vezes falta leito em Campo Grande. Então, às vezes não tem para onde mandar o paciente, o médico tem que ficar do lado, responsável sim, até que ele consiga liberar, porque a responsabilidade do doente é do médico que o assiste. Essa que é a regra. E acontece isso, doutor? Acontece muitas vezes. Muitas vezes. Eu já fiquei muitas vezes do lado de paciente, ventilando, cuidando, que em estado de uma epilética até conseguisse uma transferência, uma vaga. Que aí, por exemplo, vaga de CTI, que são poucas, né? Então, isso a gente ainda tem muita dificuldade. Embora, hoje em dia, a gente tenha tido contato muito bom com os gestores, né? Que no caso é a prefeitura, né? Secretaria de Saúde do município e do estado, tentando resolver vários problemas da saúde. É um tema que tem que investir, acho que muito. Para poder ter resultados melhores. Fomentar muito questões simples, como ações básicas de saúde. A maioria das pessoas graves, das patologias graves, são falta de cuidado aqui, na questão básica. Sim. Hipertensão, diabetes, né? Falo do adulto. A infância, que já melhorou muito. Eu fiz pediatria quase 30 anos atrás, então fazer pediatria naquela época, fazer hoje, é muito diferente. Eu, neuropediatra, cheguei em Campo Grande mais de 20 anos, eu tinha tantos casos de meningite que, meu Deus, eu cuidava de 10, 12, 3 ao mesmo tempo. Hoje já tem menos. Hoje eu quase não tenho meningite. Você sabe me dizer porque cada dia que passa tem menos pediatra na praça? Por quê? Eu vou te falar por quê. Eu não entendo muito não, eu vou te dar a explicação que eu ouço. Seu filho. A explicação que eu ouço. Eu amo o que eu faço. Mas a pediatria, ela exige muito da pessoa. Não é só do médico, não. É da pessoa. Porque a mãe, o pai, eles ficam muito preocupados, principalmente o primeiro filho, que eles não sabem lidar, não conhecem, etc. Diz que tem mais uma peça aí fundamental, que são os avós. Também. Consulta médica, via de regra, é muito comum você ter o pai, a mãe, os irmãos, o vô, a avó, dos dois lados dentro da sala. É muito comum. Então não precisa nem explicar mais então por que está faltando pediatra. Então, assim, quem às vezes fica cansado, tem menos paciência, ou às vezes vai ficando mais velho, não sei bem o que acontece, perde um pouquinho essa questão da paciência, da energia. Porque tem que dar explicação 20 vezes. Você, né, incomodado de madrugada, toda hora. Aquele dia que você está lotado, que você não consegue, o paciente fica chateado, ele briga mesmo, ele fala. A gente entende, a gente tem educação, explica, mas muitas vezes não é todo mundo que aguenta tanta pressão. Sim. Então isso que é complicado. Por isso que também, por exemplo, se quer ver uma grande rotatividade, quem faz plantão é em pronto atendimento. Tem muita rotatividade. Por quê? Pressão. É muita pressão. É muita pressão. Então, diferente, por exemplo, de um CTI. Tem pressão? Tem que lembrar que o médico também é um ser humano, né? Então, e muitas vezes o médico, isso é estatístico. O médico, ele tem mais doença psiquiátrica do que a população em geral. De tanto ver problemas estresse, e resolver responsabilidade, problemas ele estressa. dos outros. E hoje em dia as pessoas primam muito pela sua qualidade de vida, né? Eu não digo que eles estejam errados de jeito nenhum, mas acaba que isso acaba tendo repercussões. Com certeza. Por exemplo, especialidades são mais pesadas, digamos assim, que são mais trabalhosas, né? Elas têm menos profissionais que fazem. Quem faz, faz porque ama. Doutora, a gente vai para um pequeno intervalo e logo em seguida, no último bloco da nossa entrevista, a gente vai falar sobre um programa que é um pouco polêmico, ou com olhares diferentes desse assunto, que é o programa Mais Médicos.